que a gente mede um sensor que tem um domínio ou o tempo ou o espaço, ou até as duas coisas, e ele normalmente está associado a fenômenos físicos. Vamos dar exemplos de sinal. Vamos lá. Contador? Contador de quê? Contador é a ferramenta, né? Saber o que é o sinal. Um sistema de relógio digital que ele conta os mudanças de sinais. Então não quer saber como ele falou que ele é. Quer saber de computador. Esquece o computador, cara. Sai da tua sala, fecha o computador. Vamos para o mundo real, o que é um sinal. Falou que ele é um fenômeno físico, ele pode ser um áudio, um som. Som mas o som é mais complicado, a gente vai já falar de som, é um exemplo. Som é um exemplo de sinal. Luz. Esse exemplo muito conhecido que você falou. Temperatura pode ser um sinal. Por exemplo, se você mede o termômetro, se você bota um termômetro aqui, aí você vai e olha a temperatura, 36,5. Daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos você bota de novo, 36,55. Daqui a 5 minutos você bota de novo, 36,45. Você está medindo, você está quantificando, através de um sensor, um fenômeno físico, temperatura. E você está associando ele ao domínio do tempo. Você está medindo de 5 em 5 minutos de forma que você consegue criar um gráfico que o eixo X é o tempo passando e no eixo Y você tem a temperatura. Essa associação dessa grandeza quantificável a um domínio de tempo caracteriza um sinal. Eu posso guardar a temperatura em função do espaço como domínio também ou não? Pode. Imagina que você está medindo uma asa de um avião. A asa de um avião é dentro do túnel de vento que está forçando muita fricção naquela asa do avião. Aí você pega uma área da asa do avião e você usa aqueles termômetros de infravermelho que medem a temperatura só apontando para só filmando, né, uma área. Aí você faz essa medição bem aqui, aqui. Depois você mede também aqui. Você mede uma área quadrada em vários pontos, certo? Agora você vai ter uma temperatura nessa posição, uma outra temperatura nessa posição, uma outra temperatura nessa posição, uma outra temperatura nessa posição. Em função da fricção com o ar, algumas áreas da asa vão estar mais quentes do que outras. Tudo bem? Faz aquela leitura térmica, imagem térmica. Mas aqui é porque eu quero associar com uma coisa mais retinha, quadrada. Então quando a gente chega lá, também é um exemplo semelhante. Então eu estou medindo aqui essa área da asa do avião. Essa aqui é a asa do avião lá. Eu estou medindo essa área aqui, só que eu estou medindo assim, ó. Essa. Aí meço aqui. No final das contas, eu estou associando uma grandeza, temperatura quantificável, que eu meço através de um sensor, no caso o sensor infravermelho, e que ele é um fenômeno físico, temperatura, e que eu estou associando ao domínio espaço. No caso, o domínio espaço aqui, inclusive, é o espaço em duas dimensões. Então, se eu for fazer um gráfico disso aqui, como é que é o gráfico disso aqui? O gráfico desse sinal. Porque o gráfico do sinal da temperatura era fácil. O domínio era o tempo e no eixo Y era a temperatura, né? Nesse caso aqui, o domínio já é bidimensional. Como é que é esse gráfico? Como é o gráfico de uma função cujo domínio é bidimensional e a imagem é unidimensional? Ele é R2 ou I2, N2 em R. Isso é assunto de segundo grau, pessoal, isso de ensino médio. Uma função que é de um domínio unidimensional para uma imagem unidimensional, você caracteriza ela como um gráfico. Uma função que é de um domínio bidimensional para um unidimensional, ela é o quê? Ela é uma superfície. Você representa ela através de uma superfície. Como é que fica esse gráfico? Você tem o domínio, você coloca aqui, ó, por exemplo, é como se eu estivesse deitando essa placa, correto? Estou pegando essa placa que eu pedi de cima, eu estou deitando ela. E nesse eixo aqui para cima vai ser a temperatura. Então, veio aqui na temperatura. Aqui
eu vou ter o eixo X e o eixo Y dessa placa. X, Y, certo? Então a temperatura que eu medi na posição 1, essa primeira posição bem aqui, ela vai dar um valor aqui. A temperatura que eu medi nessa posição aqui, 2, vai dar um outro valor. A 3, vai dar um outro valor aqui. Aí quando eu vier desse eixo aqui, vai dar um outro valor. Aqui vai dar outro valor. Quando você juntar esses pontos aqui em cima, o gráfico vai ser como se fosse um lençol, né? Com uma parte alta ou uma superfície de água, né? Isso aqui é uma superfície. Esse é um sinal também. Então, por quê? A gente está pegando um fenômeno físico, temperatura, ele é quantificável numericamente. A gente está medindo ele através de um sensor e está associando ele a dimensões no domínio. No caso agora, a dimensão do espaço. Inclusive bidimensional. Eu podia ter feito, eu posso medir temperatura no espaço unidimensional também. Espaço, não tempo. Porque tempo sempre é unidimensional, né? Tempo não tem como ser bidimensional. Mas quando a gente tem um domínio espaço, o domínio espaço pode ser, eu medir aqui ele como sendo bidimensional. Eu posso medir o espaço como unidimensional. Tem um exemplo de eu medir a temperatura num espaço unidimensional. Um exemplo prático do dia a dia. Um fio. Se eu preciso medir a temperatura que um fio atinge em diversos pontos dele, porque ele está mais oxidado no lugar, ou ele está mais frágil, aí a corrente vai ficar maior, vai ficar mais quente. Se eu medir ao longo de um fio a temperatura dele, eu tenho a temperatura associada à dimensão espaço em uma dimensão só ao longo do comprimento do fio. Tudo bem? Eu tenho como medir a temperatura no espaço tridimensional? Sim ou não? Tem. Exemplo. Essa sala mesmo. Para a gente saber se o ar-condicionado presta ou não, a gente podia espalhar, por exemplo, você testa. Como é que a gente faz para calcular o tamanho do ar-condicionado para uma determinada sala, ou melhor ainda, calcular o tamanho do ar-condicionado para uma sala é fácil, porque esses ar-condicionados vêm, eles têm uma carga apropriada por um determinado volume de ar. É só a gente medir o volume dessa sala, é uma sala retangular, paralelepípedo aqui, né? Então o que é que você faz? Mede a altura, largura, comprimento, multiplica-se no volume, em metro cúbico. Mede se o ar-condicionado está adequado para esse tamanho, em função da temperatura externa. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Quanto mais janela tiver entrando luz, mais esquenta dentro. Se a parede é virada para o sol, no horário que está ligado também. Você faz uma formulazinha lá e dá para calcular a capacidade do ar-condicionado. Mas uma coisa que não dá para saber é, em função dos móveis e das coisas que tem aqui, se ele vai de fato esfriar uniformemente em todas as áreas. A gente sabe que tem lugar que é mais frio do que outros lugares, né? Tem lugar que o ar-condicionado aqui nesse canto ele não funciona de jeito nenhum. Aqui ele esfria demais que atrapalha a gente falar. Não rola essas coisas. Como é que você pode fazer então para verificar se a instalação do ar-condicionado está boa? Você pode ligar os ar-condicionados e botar, sei lá, uns 8 termômetros espalhados em vários lugares da sala e associar ao espaço tridimensional, domínio é um espaço em 3D, a temperatura que você mediu em cada lugar daquele, certo? Bem, como é que a gente faria um gráfico que está legal? O gráfico bidimensional ele é fácil, né? O gráfico, do domínio unidimensional é fácil, é o gráfico. Assim. Quando a gente tem o domínio bidimensional, a gente já tem que usar 3 dimensões aqui, que é 2 para o domínio e 1 para a imagem. E quando a gente tem 3 dimensões no domínio e ainda precisa representar a imagem, o que é que a gente pode fazer? Eu estou entrando em conceitos de visualização, mas para a gente poder criar uma percepção geral disso. Esse exemplo aqui, que era a sua temperatura ao longo do tempo, a gente usou um gráfico comum, um gráfico de uma função dessa assim. Você tem domínio, imagem do eixo Y.
Quando a gente passou a medir a temperatura em duas dimensões, a gente passou a precisar usar duas dimensões para representar o domínio da função e uma terceira dimensão para poder ter um gráfico, né? A gente tem essa superfície. E agora que eu estou medindo a temperatura num domínio em 3 dimensões,